Todas as vezes que eu estou esboçando aquilo que o Senhor quer transmitir para a vida da igreja, eu confesso para você que eu me encho de temor. É como um frio, é como um sentimento de responsabilidade, até porque a igreja tem dono. O que eu gostaria é de chegar aqui e ministrar aquilo que eu quero, mas a verdade é que eu não posso fazer isso porque a igreja tem dono, a igreja é de Cristo. É por isso que eu quero que você esteja muito sensível. Eu creio que Deus, Ele quer falar de uma forma pessoal, Deus quer falar de uma forma coletiva. A você que está nos acompanhando através da transmissão, esteja muito atento a esta palavra. Eu creio que será uma direção de Deus para a sua vida. Deus tem falado ao meu coração muito forte nesses dias. Eu creio que algo disruptivo está para acontecer na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Essa palavra eu creio que vai nos preparar para algo exponencial. Independente se você está nessa jornada com Jesus já há muitos anos, ou talvez você está iniciando essa jornada de fé com Jesus, essa palavra é para nós, é para todos. Essa palavra vai te trazer um vislumbre, eu creio que vai te trazer uma compreensão clara do que é uma jornada com Jesus. Esteja sensível por esses minutos. Eu creio que Deus vai entregar chaves poderosas em tuas mãos. Eu creio que o Senhor vai nos dar percepções divinas para situações terrenas que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia, por favor, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. É um texto muito conhecido, mas eu oro para que o Espírito Santo ministra, assim como tem ministrado ao meu coração, dentro desse contexto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que Jesus regressou de barco para o outro lado do lago, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão e ele ficou à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Repita comigo: Jesus foi com ele. O texto continua: e o seguia uma grande multidão que o apertava por todos os lados. Havia ali certa mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos e padecera muito nas mãos de vários médicos. Andara gastando tudo o que tinha sem conseguir melhora, pelo contrário, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Pensava: se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Imediatamente a sua hemorragia estancou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. Na mesma hora Jesus percebeu que dele havia saído poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-lhe os discípulos: você está vendo como a multidão aperta e ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus olhava à sua volta para ver quem havia feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe acontecera, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram alguns homens da casa de Jairo,
o dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Jesus, sem levar em conta o que diziam, disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, está dormindo. Mas eles começaram a rir dele. Então Jesus expulsou todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que com ele estavam, e entrou onde estava a criança. Ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a caminhar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a respeito e mandou que lhe desse algo para comer. O tema que eu quero dar a esse, o título que eu quero dar a essa palavra é uma jornada desafiadora. O que significa isso? A vida com Jesus é uma jornada desafiadora. A vida com Jesus, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona para a vida. A vida com Jesus, ela é desafiadora demais. E nós não podemos esconder essas verdades. Sabe, queridos, nós podemos chegar até Jesus, conhecer a Jesus mediante a uma situação, talvez a minha experiência, a sua experiência, ou talvez você está vivendo isso. Você está buscando a Jesus por uma causa específica. Você está buscando a Jesus por algo que Ele pode te dar. Isso não é errado, porque Ele pode te dar. Mas a jornada com Jesus, ela é muito desafiadora. A vida cristã, ela é desafiadora. O relacionamento com o Senhor, ele é desafiador. E eu creio que a maturidade vai nos levar, a compreensão, essas compreensões vai nos levar a um nível de entendimento, para você entender e discernir o momento que você está passando. Vamos lá. Uma jornada muda tudo. Olha para a vida de Jairo, e eu quero me deter na história de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, um homem de posição, um homem de respeito, um homem de influência religiosa. Ele era um religioso, Jairo. Mas a dor, ela não respeita cargos. A dor, ela não respeita títulos. Eu não sei qual é a sua função. Eu não sei as habilidades que Deus te deu. Eu não sei qual é a sua capacitação profissional. Eu não sei quais são os títulos e os escudos que você carrega. Mas deixa eu te dizer algo, querido. A dor, ela não respeita isso. Ou seja, a crise chegou na casa de Jairo. A sua filha estava morrendo. Ele não tinha outra alternativa a não ser clamar por Jesus. E nesse momento ele toma a atitude mais importante da sua vida. Observe. Ele vai até Jesus. E eu estou falando de um homem religioso. Eu estou falando de um chefe da sinagoga. O homem que cuidava da sinagoga, um homem que dava diretrizes, um homem religioso, um líder. Ele corre até Jesus, ele se ajoelha, ele implora e ele inicia uma jornada diferente. Olha o que diz o versículo 22 e 23, vai estar projetado. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Sabe que quando eu olho para esse texto, eu percebo que todos podem estar perto de Jesus, todos podem estar na jornada com Jesus, mas existem alguns comportamentos que vão separar homens de meninos, cristãos, discípulos de simpatizantes.
algum posicionamento que vai exigir de homens e mulheres de Deus que vão mudar para sempre a sua história. Olha para Jairo, um líder. Ele prostrou aos pés de Jesus e implorou insistentemente. Entra nessa história comigo. Entra nessa história comigo. Imagina Jairo chegando diante de Jesus. O que é alguém que implora? O que é alguém que implora insistentemente? Eu não sei se você tem filho pequeno. Quando um filho chega para o pai, começa a implorar para o pai. Um filho que chega para o pai, começa a insistir com o pai. Ei, o pai tem vários filhos. Mas existem filhos que são separados pelos comportamentos. Vamos lá, nessa mesma história, nessa mesma jornada, Jesus curou uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de enfermidade. No meio da multidão, ela pensava: se eu apenas tocar na orla, nas vestimentas de Jesus, eu serei curada. Deixa eu te falar algo, querido. Alguém pensou diferente, alguém teve uma atitude diferente. Eu creio que nesta jornada desafiadora com Jesus, você precisa fazer diferente do que uma multidão faz. Nós estamos no meio de uma multidão aqui, mas o que vai diferir você de uma plateia espectadora é a sua postura de fé. Talvez você entrou aqui nesta manhã por mais um culto. Talvez você está aqui e você está pensando: meu Deus, o que vai sair de almoço lá em casa? Eu não estou dizendo que você não deva pensar nisso, mas não agora. Porque nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante da palavra. Precisa ter um temor no nosso coração. Querido, nós paramos tudo por causa dele, por causa da palavra. Nós estamos aqui porque o culto é para ele, nós louvamos porque a glória é dele, nós louvamos porque a adoração é para ele. Nós estamos aqui porque ele nunca foi sobre nós, é sobre ele. A glória é dele. Agora, nós precisamos ter uma postura adequada mediante aquilo que Deus significa para nós. Quando tudo desaba, você se cala ou você corre para os pés do mestre? Sabe, às vezes a postura de alguns cristãos é assim: Deus sabe. Deixa eu te falar, Deus sabia que aquela mulher do fluxo de sangue estava padecendo. Deus sabia que a filha de Jairo estava morrendo. Mas isso não impediu Jairo se mover. Isso não impediu a mulher do fluxo de sangue se mover. E às vezes a passividade diz assim: Deus sabe. Mas a grande verdade é que Ele quer saber a partir de você. A casa de Jairo estava em ruínas. A dor chegou, a morte bateu na porta, a tristeza ecoava. E o que cabia a ele correu para Jesus, ele se implorou para Jesus insistentemente: Jesus, o Senhor precisa ir lá em casa. Jesus, a minha filha de 12 anos está morrendo. Jesus, eu preciso do toque do Senhor na minha vida. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu te sirvo, eu sou da igreja, eu sou religioso, mas Senhor, eu te imploro insistentemente: passa lá em casa, Jesus, toca a minha história, Jesus, cura meu casamento, cura minha filha, cura, Senhor, toca a minha vida, Jesus. Ei, está falando de um homem crente. Porque às vezes nós não temos o mesmo comportamento. Uma frase que eu destaquei: algumas das maiores transformações começam com passos de desespero na direção certa. O primeiro ponto que eu destaco aqui: a jornada com Jesus é empolgante. É empolgante demais. Marcos no capítulo 5, dentro desse texto, no versículo 24, Jairo foi, se prostrou, Jairo foi, implorou insistentemente. E aí o texto diz: Jesus foi com ele.
Jesus não ignorou o clamor de Jairo, ele foi junto. Sabe, querido, deixa eu te dizer algo. Em todo tempo Jesus está nos ensinando. Você lembra em Lucas capítulo 7? Depois você pode ler na sua casa. Aquele centurião romano mandou alguns dos seus liderados falar para Jesus a respeito do seu servo, que estava padecendo de grande mal. Chegou um determinado momento que Jesus estava indo à casa dele. E aí, olha só, o centurião mandou os servos encontrar Jesus e disse assim: olha, fala para Jesus que eu não sou digno de receber ele na minha casa. Basta ele dizer apenas uma palavra, que o meu servo será curado. E aí Jesus parou tudo, e estava uma multidão diante de Jesus. Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé de um homem gentil. Pela fé daquele homem, Jesus não precisou ir na casa daquele homem. Por uma palavra, o servo foi curado. Mas agora, vamos caminhar aqui. Mais do que uma palavra liberada, mais do que uma bênção executada, Jesus pode fazer. Mas a grande verdade é que Jesus quer estar com a gente. No caso de Jairo, Jesus foi com ele. Tem casos que Jesus vai, tem casos que Jesus vai liberar uma palavra, mas tem situações que Jesus vai nos ensinar na jornada, porque o mais importante nesse cenário não era a cura da filha de Jairo. Jesus estava tratando algo na vida dele. Jesus estava levando ele a uma compreensão. E aí, me permita dizer, querido, talvez você está procurando um milagre diante de Jesus, mas a grande situação hoje, a grande verdade hoje, eu creio, é que é Jesus quer te ensinar nessa jornada da vida. Jesus foi com Jairo. A jornada com Jesus é marcada por companhia antes da resposta. Jesus estava com ele. Querido, não é sobre o fim, é sobre o processo. Jesus, ele está se importando no processo da vida. Eu me lembro que um dia eu estava no supermercado, as crianças eram pequenas, eu estava ensinando alguns princípios e valores para eles. Sempre a gente vai ensinando princípios. E aí eu chamei as crianças no carro, falei assim: a situação é a seguinte, papai não tem dinheiro para comprar chocolate hoje. Vocês entenderam? Eles eram bem pequenininhos. E vocês vão entrar no supermercado com o pai vai comprar isso, mas não é dia de comprar doce, não é dia de comprar chocolate. Vocês entenderam? Na fila do caixa, não sei porque hoje, ainda mais para chegar no caixa, hoje você passa numa serpente assim, ó, cheio de chocolate, de doce. Rapaz, a vida, o objetivo é chegar no caixa, mas Deus vai fazer você passar por lugares onde Deus vai falar não para você. Eu estava no caixa e aí de repente, eu não lembro quem foi um deles, fazia assim na minha blusa: pai, apontava para um batom. Gente, R$1, não sei quanto que era naquela época. E aí eu falei: oh meu Deus. Abaixei e falei: hoje não é o dia de batom. As lágrimas escorriam. E aí, passando o caixa, e aí uma pessoa atrás de mim disse assim: ei amigo, eu pago para ela, pode pegar que eu pago. E aí os olhos das crianças brilharam. Mas eu disse: não é sobre o valor, querido, não é sobre o preço, é sobre o valor. Eu estou ensinando para eles princípios. Sabe, Deus poderia te dar, Deus poderia te dizer um sim, Deus poderia te trazer uma resposta. Talvez você está aqui dizendo assim: eu só preciso de uma oração forte. Talvez você está aqui: eu só preciso que Jesus resolva isso na minha vida. Mas Jesus está indo com você
para te ensinar muito mais daquilo que você precisa. Jesus não quer apenas dizer sim para você. Jesus, ele não quer apenas fazer um ok para você, dar um like para você. Jesus, ele quer te ensinar princípios. Tem hora que você vai receber não, tem hora que você vai chorar, tem hora que você vai achar que Jesus não se importa, mas na realidade ele está construindo algo muito maior do que a sua própria necessidade momentânea. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus caminha com você, o impossível já começou a ser vencido. Já começou a ser vencido. Valorize a jornada mesmo quando o milagre ainda não chegou. Vamos avançar aqui, o segundo ponto. Olha essa jornada com Jairo. Uma jornada com Jesus te ensina a celebrar milagres que ainda não são seus. O que aconteceu? Jairo se dobrou diante de Jesus. Jairo implorou insistentemente e Jesus foi com ele. Mas no caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, para resolver o problema de Jairo, algo aconteceu nesse gap, nesse meio tempo. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria mais de 12 anos de uma enfermidade, gastou tudo que tinha com médicos e nada tinha resolvido, a situação piorava. No meio da jornada, Jesus para curar outra pessoa. Eu não sei qual é o seu sentimento, que às vezes você está orando, às vezes você está buscando algo e Deus está fazendo do seu lado aqui, e não fez com você. Na maioria das vezes eu creio que o Senhor Jesus está curando nosso coração, tirando todos os excessos da nossa vida. Ei, deixa eu te dizer algo: se você não conseguir celebrar os milagres dos outros, você não é digno de receber aquilo que Jesus tem para a sua vida. Imagina Jairo, entra nessa história comigo. Jesus está indo comigo, vamos Jesus, vamos. E ele dentro dele, agora vai, o sofrimento vai acabar. Agora sim, a minha casa, Jesus está me respondendo. E de repente Jesus parou. E aí imagina, Jesus, vamos que a coisa está feia lá em casa. Jesus parou e aí começa Jesus a interagir com os discípulos. Quem me tocou? Imagina na cabeça de Jairo, tá? Isso não está na Bíblia. Meu Deus, olha a multidão que está aqui. Quem tocou Jesus? Jesus está parando para conversar. Sabe que Jesus não se importa com a minha dor? Será que Jesus não se importa? Porque fui eu que fui lá clamar por Ele, fui eu que fui lá clamar insistentemente com Jesus, fui eu. Ele está indo na minha casa, porque Ele parou para dar atenção a não sei quem. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Quem me tocou? Quem me tocou? E aí os discípulos, mas Jesus, mestre, uma multidão está à sua volta. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Se você não tiver empatia com a história do outro, uma mulher que vivia uma hemorragia por 12 anos, estava à parte da sociedade, estava à margem, impura. Eu não sei o que você faria, mas talvez a gente poderia ter até algumas justificativas. Jesus, todo mundo tem problema. Essa multidão aí, se o Senhor parar, todo mundo vai ter problema. Mas Jesus, eu quero que o Senhor resolva o meu. Mas Jesus,
ele dá uma demonstração de empatia pela dor do outro. E Jesus cura aquela mulher. Olha o versículo 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz assim: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Uma frase que eu destaco: quem celebra o milagre dos outros, prepara o coração para receber o seu. Eu não sei, você já ouviu um testemunho de alguém? Eu vou contar um testemunho para você, e você está ouvindo o testemunho, é aquilo que você está pedindo para Jesus há muito tempo. Você celebra a conquista dos outros? Olha só o que Jesus fez na minha vida. E você por dentro está falando: que bênção. E aí por dentro você está falando assim: por que não aconteceu ainda na minha? Talvez é Jesus trabalhando no teu coração, tirando o egoísmo, tirando os excessos, levando você a aprender a lidar com o reino da forma como Ele quer te ensinar. Você consegue honrar a vitória do outro enquanto espera a sua? Isso é sinal de maturidade. Na jornada com Jesus, Ele vai tirando de nós todo o egoísmo. Terceiro ponto: na jornada com Jesus, Ele nos ensina a ter uma fé que supera as notícias contrárias. Logo depois que Jesus falou para a mulher: vai em paz, a tua fé te curou, Jesus continua: vieram notícias da casa de Jairo. Versículo 35: sua filha morreu. Ei, Jairo, a gente correu para te dizer: a sua filha morreu. Ei, não importune mais, mestre, não precisa mais incomodar ele. A sua filha morreu, não tem jeito mais. Nós corremos aqui para Jesus não perder mais tempo de chegar até lá. Jairo, não deu mais certo. Jairo, não foi suficiente. Jairo, não insiste mais. Já era, acabou. Ei, deixa eu te dizer algo. A jornada com Jesus, ela vai te ensinar a você vencer as notícias contrárias que se levanta contra. Sabe o que significa o Evangelho? A tradução do Evangelho também é as boas novas, as boas notícias. As boas notícias precisam transpor as notícias ruins. As boas notícias do Evangelho, a palavra de Deus precisa se opor, ir além, precisa ser mais forte, precisa ecoar maior, mais vezes acima das notícias contrárias da vida. Aquelas pessoas encontraram no caminho falar: Jairo, já era, a sua filha morreu, acabou, não insista. Como que será que ficaria o coração de um pai durante a jornada? Escute, Jairo se prostrou, Jairo implorou insistentemente. Jesus foi com ele no caminho: agora vai dar certo, Jesus está comigo, agora vai, nada vai impedir o agir de Deus da minha vida. E de repente vem algumas notícias contrárias. Queridos, na jornada com Jesus,
Ele nos ensina a ter uma fé que supera as notícias contrárias da vida. Sabe qual que foi a fala de Jesus? Versículo 36. Jairo, não tenha medo. Então somente creia. O Senhor está liberando palavra no corações de pessoas aqui. Não tenha medo. Então somente creia. Eu não sei quais são as notícias contrárias que têm batido a sua porta, mas há uma palavra do Senhor para você nesta manhã. Não tenha medo. Então somente creia. Não tenha medo. Não se desespere, porque Jesus está com você. A presença de Jesus é muito maior. A presença de Jesus te sustenta. A presença de Jesus nessa jornada vai te dar força. A presença de Jesus nessa jornada vai te dar ânimo. A presença de Jesus nessa jornada vai te ensinar a você olhar acima das circunstâncias, na jornada da vida que é desafiadora, mas ela é empolgante. Jesus está com a gente. Jesus vai liberando palavras, vai liberando decretos do céu, que vai sobrepondo os decretos da terra. Jesus vai liberando palavra de vida onde existe morte. Jesus vai liberando palavra de esperança onde não existe mais esperança. Jesus vai liberando a palavra de existência aonde não existe mais. Jesus vai liberando a palavra, diz: eu posso fazer, tudo pode, tudo eu posso. Há algo impossível para o Senhor. Há uma palavra de Deus para você nesta manhã. Não tenha medo, continue. Não tenha medo, persevere. Não tenha medo, não pare, continue, porque o Senhor está contigo nessa jornada empolgante, desafiante, mas é poderosa demais. A fé verdadeira é provada nos piores diagnósticos. Eu destaquei aqui: a fé não ignora a realidade, ela decide quem tem a última palavra. Você vai paralisar com a notícia, ou você vai prosseguir pela promessa? Quarto ponto: na jornada com Jesus, há momentos em que é preciso silenciar o alvoroço. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Jairo, existia um alvoroço, gente chorando, gritando, clamando. E aí Jesus, se você lê o texto com calma, assim como nós lemos, Jesus disse assim: por que todo esse alvoroço? A menina não morreu, ela apenas dorme. E aí o choro se transformou em riso. Muitos riram de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Versículo 40. Ele, porém, ordenou que todos saíssem. Antes do milagre, ele precisou silenciar o ambiente. Não era hora de agradar a multidão, era hora de preparar o cenário para o sobrenatural. Quando Jesus chega na casa de Jairo, havia choro, lamento, confusão e até o riso de incredulidade. Na jornada com Jesus, há momentos e haverá momentos em que é preciso silenciar o alvoroço, é preciso silenciar as vozes, é preciso você sair da multidão. É preciso você entrar no seu quarto e fechar a porta, como diz Mateus 6,6. Entra no seu quarto e feche a porta.
feche a porta para as vozes do mundo, feche a porta para as zombarias do mundo, feche a porta para as opiniões alheias, feche a porta das vozes que não vêm de Deus, feche a porta das incredulidades da vida, feche a porta das circunstâncias da vida. Ouça Deus, busque a Deus, feche a porta. Ele que te vê no secreto te recompensará. O teu Pai que te ouve e que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Ele tem coisas que você vai viver sozinho. Eu estou falando de solitude. Observe, Jairo buscou Jesus na multidão, se prostrou de uma forma insistente. Vai na minha casa, Jesus. E Jesus foi com ele. A mulher do fluxo de sangue pensava: se eu apenas tocar Jesus, eu serei curada. Ela saiu do contexto da multidão e ela teve a perspectiva, a percepção, o discernimento do que deveria fazer. E quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus nos ensina outro princípio: saiam todos. Vai ter um momento em que você precisa dar um comando. Pessoas que são muito influenciáveis, são influenciadas pelo meio. É empolgado: Jesus falou comigo, Jesus tem algo, eu tenho uma palavra de Deus. E aí vem o incrédulo, aí vem o endemoniado e fala assim: estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Aí vem algumas vozes e diz assim: ué, você não está na igreja sempre? Você não fala que essa jornada com Jesus é empolgante? Por que ainda não aconteceu na sua vida? Isso aí cuidado com esse negócio aí. Tem hora que você precisa dar um basta. Tem hora que você precisa pedir para que todos saiam. Saiam da sua mesa, saiam da sua casa. Tem horas que o Senhor nos ensina que para viver o milagre é preciso silenciar todo o alvoroço que nos cerca. Quais são as vozes que você tem dado crédito? Queridos, o que mais existe é oposição contra aquilo que Deus tem. Querido, a igreja sempre foi perseguida. Eu fico preocupado quando eu não estou apanhando de alguma forma. Às vezes as pessoas falam: pastor, mas vê que estão batendo na igreja. Eu falei: a vida toda foi assim. Só árvore que dá fruto recebe pedrada. Se você não está recebendo algumas pedradas, é que talvez você está no caminho errado. Talvez você está indo numa jornada que Jesus não está com você. Talvez você está no meio da multidão, você está indo para lá, para cá, e você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque uma jornada com Jesus é desafiadora, uma jornada com Jesus é empolgante, mas uma jornada com Jesus vai exigir de você resiliência. Uma jornada com Jesus vai exigir de você resistência, posicionamento. Uma jornada com Jesus vai exigir de você postura. Saiam. Ficou apenas os pais e os discípulos. Saiam. Algumas vozes têm que sair, algumas amizades têm que sair, alguns comportamentos têm que sair. Ei, fala assim: meu amigo, meu irmão, eu amo você de paixão, mas aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando não condiz com aquilo que eu creio. Ou você muda a sua fala, ou você muda a sua postura, ou vaza. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder mesmo.
Deixa eu falar algo para você, uma frase que um dia marcou a minha vida, em um livro. Ame a todos, mas avance com quem avança. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos irmãos que eu amo de paixão, mas eles não avançaram comigo. Eu continuo amando eles. Pastor, isso é loucura. Pastor, você vai ter muita resistência, será que vale a pena? Mas tem momentos que Deus vai te deixar sozinho para mostrar que Ele é soberano sobre a sua vida. Quando viemos para Cascavel, há 10 anos atrás, estávamos apenas eu e a minha família. Foram dias muito difíceis. Dias muito difíceis. Mas nós tínhamos algumas escolhas para fazer. Algumas vozes vinham: isso é loucura que vocês estão fazendo. Vocês estão abandonando a segurança de vocês. Vocês estão abandonando todos os contatos, a vida de vocês para viver a insegurança, para viver o incerto. E nós passamos dias difíceis aqui em Cascavel. A pastora sabe o que eu estou falando. Dias que nós fechávamos a porta de casa e chorávamos sem ter alguém. Nós estávamos sozinhos, literalmente. E uma voz, o Senhor foi ministrando no meu coração: esse tempo é necessário. Eu quero tratar com vocês. Foi um tempo onde nós não tínhamos multidão, um tempo onde nós não tínhamos muito quem nos apoiasse, porque era loucura, mas nós tínhamos convicções no nosso coração. Eu lembro que eu pegava a mão da pastora e falava: amor, vamos crer. E algumas coisas aconteceram na nossa vida que não tinha resposta. Eu tinha a opção de indagar ao Senhor: por que o Senhor está fazendo isso? Ou eu tinha a opção de continuar crendo. Teve um momento onde eu fiquei sozinho, onde o Senhor: eu preciso trabalhar algumas questões do seu coração, eu preciso trabalhar o seu caráter, eu preciso trabalhar a sua fé. Querido, antes do milagre chegar, Deus vai trabalhando dentro de nós, o milagre vai acontecendo em nós. Porque se o milagre acontecer através de você, ele não é o suficiente, ele precisa acontecer em você. O maior milagre que pode acontecer é em nós, é na jornada onde Deus vai trabalhando nossa vida, onde Deus vai tirando os excessos, onde Deus vai tirando o egoísmo, onde Deus vai tirando o orgulho, onde Deus vai tirando tudo o que não pertence a Ele. Porque o maior milagre não é o que Ele vai fazer vai fazer na sua vida, ou através da sua vida, Ele vai fazer dentro do seu coração. Deus não quer te entregar um batom, Ele quer transformar a sua visão. Sabe, se Deus entregar um batom para você, se Deus entregar um chocolate para você, é algo momentâneo, é um prazer momentâneo, mas Deus quer mudar a sua visão, a sua ótica, o seu caráter, a sua percepção de vida. Porque o que Ele tem para você vai muito além daquilo que você hoje pede para Ele. Deus tem para você uma nova perspectiva de vida. Deus tem para você um novo conceito. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer expandir a sua mente. Deus quer mostrar para você: eu tenho obras maiores. Eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Eu sou Deus. Eu sou soberano sobre a sua vida. Eu sou soberano sobre a sua casa. Eu sou soberano sobre a sua história. O maior milagre está acontecendo dentro de você. Deus está preparando você. Deus estava preparando Jairo. Você sabe por que Deus não te dá imediatamente? Ele pode fazer isso. É porque talvez você venha e recebe de Jesus hoje, mas isso não solidifica a sua fé.
você vive de bênção atrás de bênção atrás de bênção, e a jornada com Jesus vai muito além disso. A jornada com Jesus, melhor é o abençoador do que a bênção. O céu não age no meio do ruído da incredulidade. Quando vozes estão gritando mais alto do que a fé no seu coração, não vai acontecer. Talvez você precise expulsar o barulho emocional, os pensamentos incrédulos e algumas influências do ambiente da sua alma. Entra no teu quarto e feche a porta. Estou encerrando. Uma jornada com Jesus transforma vidas. Jesus tomou aquela menina pelas mãos. Jesus podia liberar uma palavra, que ela seria curada, a vida viria. Mas Jesus tomou ela pelas mãos. Jesus quer tocar a sua história. Uma palavra de Jesus ressuscitou o que todos consideravam estar perdido. Um toque de Jesus mudou para sempre. Aquela menina levantou. Um toque de Jesus pode restaurar o seu casamento. Um toque de Jesus pode restaurar suas finanças. Um toque de Jesus pode trazer vida àquilo que você achava que estava morto. Um toque de Jesus traz vida, esperança. Uma jornada com Jesus é de relação, é de toque. Jesus tocou a menina pelas mãos e disse: Talita cumi, que significa: menina, levante. Levante, porque eu estou caminhando com o seu pai. Levante, porque eu estou numa jornada com o seu pai. E nessa jornada com o seu pai, ele aprendeu a lidar com a vida. Ele aprendeu a lidar com as circunstâncias da vida. É por isso que hoje eu toco a sua história. É por isso que eu toco você hoje. Levanta, menina. Sabe, existe vida, existe o toque de Jesus na relação. Eu não sei o que está morto, o que parece estar morto na sua vida. Eu não sei o que parece ser impossível. Mas na jornada com Jesus, quando Ele toca, tudo muda. Jesus continua fazendo. Jesus continua trazendo a existência. Eu já mencionei isso para vocês, mas a minha primeira oração verdadeira foi quando eu clamei: Deus do meu Pai, eu quero te conhecer. Eu estava clamando a Jesus por uma situação, eu precisava de um milagre, de uma intervenção, e eu senti a presença de Jesus do meu lado. O milagre passou a ser secundário. Eu senti Ele falando aos meus ouvidos, dizendo: você nunca estará sozinho. Por isso que cada oração que eu faço não eu faço uma oração por fazer. Eu não levanto e falo com Jesus por falar. Não, eu sei que Ele está comigo,
Querido, as notícias contrárias não vão descaracterizar aquilo que eu creio. Eu creio que algo disruptivo está acontecendo aqui em vidas. Eu creio que o Senhor está tocando histórias. Eu creio do fundo do meu coração que um dia específico Deus preparou para você nesta manhã. Eu creio porque eu sinto no meu espírito. Porque essa palavra, quando eu estava falando, Jesus começou a ministrar no meu coração. Filho, eu continuo tocando, eu continuo fazendo, eu continuo soprando vida, eu continuo fazendo milagres. Eu creio que essa manhã Deus está tocando corações aqui. Eu creio que essa manhã Jesus está ressuscitando aquilo que parecia estar perdido. Talvez seja sonhos, palavras que você recebeu outrora. Talvez enquanto o Senhor estava ministrando, você estava lembrando de palavras que Deus liberou para você. Talvez de momentos que você tinha com o Senhor e talvez você não está vivendo mais. Eu creio que o Senhor está pegando nas mãos de pessoas aqui e dizendo: filho, levante. Talvez o Senhor está voltando você. Deus está falando para pessoas aqui: volte àqueles projetos que estavam nas gavetas. O Senhor está fazendo arder no coração alguns sentimentos aqui nesta manhã. Talvez você, na jornada com Jesus, você se decepcionou com pessoas, você se feriu, você foi influenciado pelas notícias contrárias. Mas hoje é uma palavra de Jesus para a sua vida. Ei, volte. Eu não me esqueci, não é porque eu parei para curar no caminho, eu esqueci do propósito, eu esqueci de chegar na sua casa. E algo Jesus está fazendo aqui essa manhã. Algo o Espírito Santo Deus está fazendo aqui nesta manhã. Jesus está te ensinando a você ter um coração que celebra a conquista dos outros. Deus está ensinando a você a celebrar a conquista dos outros. Uns vão ser curados do seu lado. Tem mamães que têm um desejo de ter filhos, e talvez algumas indagações venham no seu coração. Ei, há uma jornada, e o Senhor está te ensinando algumas coisas. Às vezes a pergunta é: por que com o outro acontece? Ah, porque o outro é tão abençoado. Ah, porque aquele casamento é assim. Ah, porque tudo aquilo que aquela pessoa faz. Ei, Deus está dizendo: celebre com os seus irmãos. Celebre com os seus irmãos, porque eu vou entrar na sua casa, eu vou tocar na sua história, eu vou levantar você. Vai chegar o tempo, a hora, porque o Senhor é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor não falha, o Senhor, Ele nunca falhou. Ei, há uma multidão, mas existem pessoas que estão pensando: se eu apenas tocar Jesus, se eu apenas tocar Jesus. Há uma multidão aqui nesta manhã, mas tem pessoas aonde o coração está ardendo, a mente está pensando: se eu apenas me mover, se eu apenas me levantar, se eu apenas tocar em Jesus, eu sei que algo vai acontecer, eu sei que algo vai acontecer. Se destaque do meio da multidão. Querido, Jesus não melhora histórias, Ele ressuscita destinos. Eu vou repetir: Jesus não melhora histórias, Ele ressuscita destinos. Jesus está ressuscitando destinos aqui nesta manhã. Jesus está ressuscitando destinos aqui nesta manhã. Há uma jornada que termina com a vida. A jornada de Jairo começou com dor, continuou com espera, foi marcada por notícias, mas terminou com a vida. Milagre,
transformação dentro da sua casa. Toda jornada com Jesus pode começar com lágrimas, sempre termina com vida, porque Ele é a vida, Ele é a nossa esperança. Aonde você está nessa jornada? Qual parte você precisa de restauração nesta manhã? O seu ambiente, a sua fé, a sua esperança? Você tem deixado Jesus caminhar com você, ou só quer que Ele chegue direto ao milagre? Quando Jesus ele estava chamando os primeiros discípulos, encontrou Pedro em uma manhã frustrada. E aí Jesus deu aquela pesca maravilhosa, resultados. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você está feliz, né, Pedro? Olha que conquista, olha os barcos transbordando de peixes. E aí Jesus disse: mas Pedro, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Ah, Pedro, isso aqui, Pedro, é aquilo que eu fiz, mas muito melhor é estar comigo. A Bíblia diz que Jesus foi, seguiu, e Pedro tinha uma escolha. Pedro tinha uma escolha entre agarrar a bênção ou seguir o abençoador. Deixa eu te falar uma coisa: abandonar barcos vazios, muita gente faz. Mas agora abandonar barcos cheios é para quem entender um outro nível de fé. Esta manhã não é uma manhã comum. No meio da multidão precisa de alguém que queira tocar Jesus diferente. No meio da multidão precisa de alguém que venha prostrar diante de Jesus e clamar insistentemente. E se você quiser responder Jesus nesta manhã, é você e Ele. Faça alguma coisa. Deus que faz o cego ver, está se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, eu não sei. O Deus que faz o sul, mas isso é entre você e o Senhor nesta manhã. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Olha só, algumas pessoas que se levantaram ou estão se levantando, e no caminho estão sendo curadas.
Deus ele vai honrar posturas. Deus ele para alguém que o toca diferente. Eu sinto que Deus está tocando pessoas agora, nesse exato momento. É como um fogo. Vai recebendo aí, vai recebendo. Mais, Senhor, mais. Pessoas estão recebendo palavras de conhecimento sobre situações que precisam se resolver. Pessoas vão sentir um calor dentro do peito, do coração. E Deus está tocando a sua vida. Deus está tocando pessoas aqui. Deus vai intensificar algo agora que talvez você não vai entender. E você... é como uma pressão dentro do seu peito, para você saber que é o Senhor que está contigo nessa jornada. É como se o Senhor está aquecendo corações. É quando o Senhor está aumentando convicções. O Senhor está dando presentes aqui nesta manhã. Abra suas mãos assim, ó. Quem está aqui na frente, abra suas mãos assim como uma forma de receber. O Senhor está honrando aqui pessoas. O Senhor está tocando agora e dizendo: filha, levante, filho, levante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em seu poder vai ressurgir. Obrigado, Jesus. O Deus que faz os mortos, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os mortos, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Senhor, eu oro nessa manhã, entregando a Tua palavra. O Senhor conhece cada realidade, Senhor. O Senhor conhece a cada vida. E eu libero a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, abra os céus. Dá a cada um uma porção que o Senhor preparou, Senhor, nesse dia. Eu ministro cura, Senhor, física. Eu ministro agora cura emocional. Eu ministro agora cura espiritual. Algo está acontecendo, Senhor. Algo está acontecendo. Eu te louvo por isso. Eu te louvo por isso. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor é imutável. O Senhor é perfeito. Aleluia. Você consegue aplaudir o Senhor mais uma vez por esta palavra?
Você consegue receber essa palavra no seu coração?